Mateus, capítulo número 6, a partir do versículo número 25. Os irmãos me ajudam a ler o 25, os irmãos leem o 26 e assim sucessivamente até o número 34. Amém, irmão? Amém. Diz a palavra de Deus assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes da igreja? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem secam, nem ajuntam nem celeiram. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor que elas? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O 28 da igreja. E quando ao jejuar, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem viviam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. A igreja. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? O 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. E certo, vosso Pai Celestial, bem sabe ter necessidade de todas essas coisas. Buscais, pois, em primeiro lugar o reino, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todos, o 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia seu mal. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus aplique essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações. Vamos orar, agradecendo pela leitura. Quantos mais irão orar conosco? Oremos então, eterno Deus e bendito Pai. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que foi lida nesta noite, neste dia. Te louvamos, ó Deus, pelos teus servos e tuas servas aqui presentes, ó Pai. Continua falando aos nossos corações, Senhor. Obrigado por tudo, ó Pai, que o teu Santo Espírito possa, ó Deus, continuar falando aos nossos corações nesta manhã. Pedimos pela vida de cada pessoa aqui presente, cada família aqui representada, ó Deus. Tudo isso nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Podem sentar, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma palavra muito simples, né? Os irmãos conhecem essa palavra de cor, né? Os irmãos poderiam até citá-la do seu jeito, talvez não exatamente do jeito que está escrito, mas os irmãos poderiam realmente falar sobre esse texto, mesmo não estando de posse da Bíblia em suas mãos. Tamanho conhecido ele é, não é? Mas a palavra de Deus, ela se renova, não é? Ela renova a nossa vida, renova o nosso coração. Deus sempre fala conosco através da sua palavra, independente de onde nós venhamos a lê-la. Mas nesta manhã o Senhor fala ao nosso coração através de algo muito intenso nos dias de hoje. Se há algo intenso hoje em dia, é a inquietação, não é? Hoje a inquietação é muito grande. Quando eu falo de inquietação, não falo exatamente de movimentação, né? Movimentação é muito normal que nós façamos. Nós sempre estaremos indo de um lado para o outro. Isso não indica exatamente inquietação. Alguém pode estar quietinho, parado, e pode estar com o coração aflito, pode estar inquieto com algum problema ou alguma coisa que lhe aflige o coração, lhe aflige a alma. Outro pode estar de um lado para o outro, de um lado para o outro, mas pode estar com o seu coração tranquilo diante do Senhor.
diante de Deus. É um grande desafio, irmãos, nos dias atuais, nós estarmos quietos diante de Deus. Nós temos esse sentimento aqui expresso pela palavra de Deus. Por vezes nós lemos novamente, mas uma coisa é nós lermos, outra coisa é nós conhecermos, e outra coisa, irmãos, é nós vivermos de verdade, na prática. Vivemos de alguma forma alguma dimensão daquilo que está escrito, mas nem sempre vivemos da forma exata com a qual Deus gostaria que vivêssemos. Aqui, por exemplo, no texto, a Bíblia fala do cuidado que Deus tem para conosco. E aí Deus mostra esse cuidado para cada um de nós de uma maneira tão extraordinária, irmãos, tão verdadeira, que não há como nós sequer duvidarmos. Não há como nós contra-argumentarmos com Deus e dizer: Senhor, Tu não cuida de nós. Aí Deus diz: como assim? Eu cuido até das aves, eu cuido até dos pássaros. E como é que eu não cuido de vocês? Olha, os pássaros não trabalham, e eu não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar, eu não estou dizendo que o irmão não tem que trabalhar, a irmã não tem que trabalhar, porque o meio que Deus Ele nos deu para conseguirmos o nosso mantimento é o trabalho. Mas o que a Bíblia está dizendo para nós, que não é exatamente a tua faculdade de trabalhar, o teu esforço, o teu se levantar, o teu correr atrás, que faz com que a comida chegue à tua mesa. Não é isso não. O que faz com que a comida chegue à tua mesa é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Jesus nunca iria nos ensinar errado, irmãos. Nunca. A Bíblia diz que Ele nos ensinou a orar, e Ele disse: Pai nosso que está nos céus, nos ensinou para que nós orássemos assim: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso, lá na frente vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Como assim? Não sou eu que trabalho, não sou eu que corro, não sou eu que me movimento. Porque Jesus agora está mandando que eu ore e diga: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque na verdade é Ele quem supre, é Ele quem coloca o pão na nossa mesa, é Ele quem nos concede a graça, independente de qualquer coisa. Por isso devemos reconhecer. Aí talvez alguém diga: não trabalha não, para você ver. Mas é Deus quem nos dá a força, é Deus quem nos dá a capacidade, é Deus quem abre a porta. E porque muitos às vezes passam uma experiência de dificuldade, às vezes passam um tempo desempregado, e nem por isso nunca ouvi sair no noticiário: crente morre de fome porque não trabalhou. Não saiu e não vai sair nunca, porque o nosso Deus, Ele provê as mínimas coisas em nossa vida. E Deus coloca de uma maneira clara, irmãos, de uma maneira verdadeira, de uma maneira que não tem como a gente duvidar não. Ele diz: olha para os pássaros e vê se eles não sobrevivem, e vê que Deus não os alimenta. O exemplo do pássaro é pouco, olha para as plantas também, vê como elas são belas, vê como elas são bonitas. É Deus que reveste essas plantas desta formosura. Imagine mais a vocês têm mais valor do que plantas, vocês têm mais valor do que animal, você tem mais valor do que qualquer criação de Deus, porque eu e você somos a obra-prima da criação de Deus. Você tem valor. E a única alternativa que Ele nos dá é: fique quieto, fique tranquilo, fique seguro. O que é que eu devo fazer, Senhor? Busque o reino de Deus, busque a sua justiça. Senhor, e as demais coisas eu te dou, eu te acrescento. Aleluia. O texto é muito claro, irmão. Andamos ansiosos e perturbados e preocupados porque somos seres humanos. Porque a nossa estrutura, por vezes, é uma estrutura frágil, é uma estrutura limitada. E por isso, irmãos, nós tanto nos preocupamos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã: você e eu e nós se preocupamos à toa, se preocupamos em vão. E o que é que eu faço com a minha ansiedade? Eu lanço em Deus, eu lanço no Senhor Jesus. A palavra conselho do apóstolo Paulo foi: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Eu vou só lançar aquela ansiedade mais grave, aquela preocupação maior é que eu vou lançar. Não! Lançando sobre Ele toda a ansiedade. Por quê?
palavra de Deus diz que só temos uma opção: é lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. O mal do século se chama ansiedade. Basta tocar o celular. Já vi gente em cima da moto, com o celular, desesperado, arriscado num acidente. E o que é isso? É ansiedade, irmãos. Quantos acidentes aí no trânsito, por causa de celular, por causa de preocupação? A ansiedade tem sido o mal do século. Vivemos uma vida ansiosa. Basta sair uma notícia. Agora há pouco nós vivemos essa pandemia, e foi algo terrível. Mas eu quero dizer para os irmãos que o que foi mais terrível foi o pânico causado pelas notícias. Pelas notícias que nós vimos, não era para estar ninguém aqui, não era para ter ninguém mais na terra. Tamanha ansiedade, irmãos, que prejudicou mais a vida das pessoas. Depois vieram os dados: morreram mais de coração, de infarto, do que nunca antes se morreu. Agora, a Bíblia nos chama a atenção e nos exorta que quando nós olhamos o texto aqui, no versículo de número 32 vai dizer assim: porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Eita, irmãos, irmão Gomes está aqui, eu acho que ele vai lembrar de uma expressão muito usada, né? É cascudo, né, irmão? Cascudo, irmão Gomes, eu acho que o irmão Gomes lembra. Irmão, que cascudo, viu? As irmãs eu acho que lembram também. Que cascudo, irmão? Porque a Bíblia está dizendo assim para nós: olha, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu até compreendo que os gentios, que aqueles que não servem a Deus, que aqueles que não seguem ao Senhor, eu até entendo que eles vivam assim. O que eu não entendo é que meus filhos vivam assim, porque eu cuido de vocês. Aí Jesus diz assim no seu ensinamento simples e básico, ele diz assim: olha, um filho tendo fome, pedindo-lhe comida, você é capaz de dar uma pedra a ele? Uma serpente? Não. Aí Jesus diz: se vocês que são maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus dará o Espírito Santo àqueles que ele pedirem. Deus me deu o Espírito Santo, como é que ele não vai me dar as demais coisas? Quando eu e você duvida daquilo que é o bem de Deus na nossa vida, pode ter certeza de uma coisa: isso é ansiedade, falta de fé, irmãos. Ansiedade aqui, como diz para os irmãos, não é a preocupação natural de fazer as coisas como devem ser feitas, não é exatamente isso. É a ausência da confiança de Deus, é eu viver nessa vida todo o tempo preocupado com o dia de amanhã, ansioso com as coisas mais básicas, as quais Deus já me prometeu que me daria, que cuidaria de mim. Ou eu creio ou eu não creio. Mas a Bíblia me exorta para que eu creia, porque todos aqueles que creram foram bem-aventurados, assim a palavra do Senhor diz. Mas eu queria ver os irmãos, alguns exemplos de pessoas que durante alguma situação de sua vida, pessoas de Deus, pessoas chamadas por Deus, pessoas vocacionadas por Deus, pessoas que tinham um ministério muito grande, tremendo, pessoas que fizeram história e até entraram na galeria da fé como herói da fé, mas eram pessoas que também em algum momento ficaram ansiosas e não resistiram à prova do tempo. Porque dentre todas as provas, irmãos, me parece que talvez a pior delas é a prova do tempo. É aquela prova que nós esperamos e esperamos, até temos uma palavra da parte de Deus, até temos uma revelação através do Espírito de Deus, mas por vezes aquilo que parecíamos que ia acontecer no outro dia ou na outra semana, por vezes não acontece e nós esperamos e por vezes nós ficamos ansiosos e cometemos erros e sofremos danos, por vezes irreparáveis. Isso não é só comigo, isso não é só com você. Homens de Deus fizeram isso. Se você, por exemplo, abrir a sua Bíblia
no livro de Gênesis, no capítulo 15, tem a história de um homem que, por causa do tempo, da demora, daquilo que era a promessa de Deus se cumprir na sua vida, ele teve uma atitude que lhe trouxe prejuízo. Por isso a palavra de Deus nos exorta que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Antes devemos depositar em Deus toda a nossa confiança, toda a nossa fé, independente de tempo ou de qualquer outra circunstância. Veja o que diz, capítulo 15 de Gênesis e o verso 1, diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverá de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Vejam que Abraão coloca diante de Deus uma circunstância, um problema. Fez muito bem. Olha o que diz o versículo 3: disse mais Abraão: a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E a vez que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Então veja que a primeira coisa que vemos aqui é que houve uma promessa da parte de Deus a Abrão. Ainda o seu nome não havia sido mudado, e ele ainda se chamava Abrão, mas havia uma promessa. O próprio Deus foi quem lhe prometeu. Se fosse um irmão que lhe prometesse, ou alguém, ou qualquer ser humano, ou qualquer pessoa, eu até entenderia a dúvida de Abrão, eu até compreenderia a sua precipitação, mas foi o próprio Deus que veio a Abrão e lhe fez uma promessa, e Abraão lhe expôs claramente o seu problema. A primeira coisa, irmãos, que nós percebemos é que a mensagem é clara, a mensagem é objetiva. Deus diz: não, teu herdeiro não será o teu servo, mas o teu herdeiro sairá de ti. O que Deus está dizendo para Abraão é que ele irá prover um milagre na sua vida, e que irá cumprir essa promessa, aconteça o que acontecer. Mas veja o que diz o capítulo de número 16 e o verso 1: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sara, ou seja, deu ouvidos a Sara. O versículo 3 diz: então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Veja o problema, irmãos. Mal teve a criança, já houve problema. Mal teve a criança, já houve dano. Porque apesar de confiar em Deus, houve uma dúvida no coração de Sara, houve uma dúvida no coração de Abraão. Eles não duvidaram o que Deus ia fazer. O que eles duvidaram foi como Deus iria fazer. Às vezes nós nos preocupamos como Deus vai fazer, até acreditamos que Deus vai fazer, mas por vezes nós ficamos querendo sondar e entender e colocar algo em nosso coração, como é que Deus vai fazer, e aí por conta própria nós achamos que Deus irá fazer e cumprir a promessa que Ele prometeu através de uma intervenção da minha parte. É como se Deus dissesse que você vai chegar em uma posição e agora você está demorando muito, e agora você já sei, eu vou derrubar aquela pessoa para que ocupe o lugar daquela pessoa. Não é assim, irmãos. O Deus que prometeu, é Ele que se responsabiliza em cumprir, é Ele quem se responsabiliza em fazer. Eu só tenho que crer e esperar e não estar ansioso. Mas Sara chega para Abraão e diz: não, já sei, Deus prometeu, Ele não quer fazer através de mim, não.
mas ele vai fazer através da serva. E aí quando Agar teve um filho, a primeira coisa que ela fez, desprezou a Sara. E o que é isso, irmão Marcos? Prejuízo! Prejuízo! E o prejuízo é tão grande, irmãos, que sempre houve guerra entre Ismael e Isaac. Até os dias de hoje, Isaac da descendência da nação de Israel e Ismael da descendência aos arábios, né? Aos da Arábia, que hoje estão em guerra, que hoje estão em conflito. É um perigo, irmãos. A ansiedade toma conta de nossos sentimentos, de nossas emoções, de nossas atitudes. Sarai foi uma mulher que deixou-se levar por seus sentimentos, por suas emoções, por sua ansiedade e não esperou em Deus. Nesta manhã o Senhor nos exorta a esperar nele. Nesta manhã o Senhor nos exorta a depender dele. Nesta manhã o Senhor nos exorta a não estar ansioso por coisa alguma. A palavra conselho, irmãos, é lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Os irmãos lembram de Jacó? Alguém que tinha também promessa de Deus. Diz a Bíblia no capítulo 27 de Gênesis, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas diz a Bíblia que a mãe de Jacó, a Rebeca, ouvindo falar a intenção do seu pai de comer o guisado de Esaú, o Isaac, comer o guisado de Esaú e depois lhe abençoar, Rebeca se desespera e diz assim: meu filho, corre, eu vou preparar uma comida, você vai até o seu pai, ele já não enxerga mais direito, ele já não enxerga mais, você vai, leva a comida e você dá a ele, depois o pai te abençoa. Já coisa assim: minha mãe, como é que isso é possível? Meu irmão é cabeludo, eu sou liso, com certeza meu pai irá tocar e irá perceber. E a mãe lhe coloca uma pele de animal sobre os ombros, sobre as mãos, e disfarça e vai até, e Jacó vai até o seu pai, leva a comida e se passa pelo seu irmão. É engraçado porque por 2 ou 3 vezes o pai pergunta: é você, Esaú? E ele diz: eu sou Esaú. E ele engana o pai e recebe aquela promessa do pai, depois de enganar. E diz a Bíblia que depois ele vai embora, o irmão entra desesperado, e o pai, muito comovido, ele diz que seu irmão já havia vindo e levado a bênção. Daí o seu próprio irmão quer matá-lo e lhe chama de Jacó, dizendo: realmente o seu nome é merecido, porque roubou até a bênção que era minha. Diz a Bíblia que lá na frente o anjo do Senhor se encontra com Jacó e luta com Jacó, e a primeira pergunta que o anjo faz é: qual é o teu nome? Parece que o passado está voltando, porque a pergunta do pai é a pergunta do anjo: qual é o teu nome? E ele diz: meu nome é Jacó. É como se um filme voltasse atrás e o próprio Senhor estivesse mostrando aquilo que ele fazia e que não era necessário fazer. E por que, irmão Marcos, não era necessário fazer? Porque a Bíblia diz que quando a sua mãe Rebeca estava grávida, havia 2 crianças em seu ventre, o Jacó e o Esaú, e eles brigavam entre si já desde o ventre. Diz a Bíblia que naquele momento a sua mãe, a Rebeca, muito se angustiou e orou a Deus e perguntou o que é que estava acontecendo. E Deus lhe respondeu e disse: 2 nações estão no teu ventre, porém o maior servirá o menor, o mais velho servirá ao mais novo. A promessa já era de Jacó, a bênção já era de Jacó, não precisava Jacó dar ajuda nenhuma, não precisava Jacó fazer nada, não precisava sua mãe fazer nada. E talvez você pergunte: irmão Marcos, e se Rebeca não fizesse nada, e se Jacó não fizesse nada, como é que Deus poderia fazer? E eu lembro que no final da vida de Jacó, antes de morrer, Deus mostra como poderia ter feito. Diz a Bíblia que naquele momento, antes de morrer, seu filho José leva os seus 2 filhos até Jacó
e pede para que Jacó os abençoe como de costume. Jacó também não enxergava bem. Parece que a cena no começo agora está acontecendo na vida de Jacó, e agora o protagonista antes foi Isaac, mas agora era Jacó quem iria abençoar. Naquele momento anteriormente, a Bíblia diz que era Jacó quem queria a bênção, mas agora é Jacó quem vai abençoar os filhos de José. E diz a Bíblia que José tem muita preocupação, porque ele coloca o mais velho do lado direito e o mais novo do lado esquerdo, para que não tenha dúvida. Parece que aquela história mexeu com toda a família, e diz a Bíblia que José, muito preocupado, coloca um do lado apenas para que ele erga a mão e coloque na cabeça e não tenha perigo de errar. Parece que ele tinha medo que a cena se repetisse, mas diz a Bíblia que no momento que Jacó vai abençoar, ao invés de ele erguer a mão assim, ele ergue a mão assim, o que é muito difícil e impossível e nunca havia acontecido. E quando ele cruza os braços, a Bíblia diz que José pega na mão dele muito preocupado e diz: não papai, não é assim, aqui está o mais velho. E diz a Bíblia que Jacó naquele momento diz: eu sei, meu filho, eu sei, mas Deus também abençoará o outro. Mas é como se Jacó estivesse dizendo: eu sei o que eu estou fazendo, porque é o Deus que fala no começo também é o Deus que fala no fim, é o Deus que fala no último momento, é o Deus que fala no último instante. Se Rebeca e Jacó esperassem em Deus e confiassem em Deus, eu não tenho dúvida que assim como Deus falou com Jacó no momento de abençoar, Deus falaria com Isaac no momento de abençoar e diria: não, Isaac, esse não é o herdeiro é o menor, porque eu desde o começo determinei. Quem é Isaac, irmãos, para não cumprir a vontade de Deus? Isaac é apenas um servo de Deus, Isaac é servo do Senhor. E se Rebeca esperasse, e se Rebeca não ficasse ansiosa, e se Rebeca confiasse, o nosso maior problema, irmãos, é esperar em Deus, é confiar em Deus e não estar ansioso por coisa alguma. Aleluia, aleluia. Ah, irmãos, Ele cuida. Porque está ansioso? Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, o Deus meu. O segredo é esperar em Deus, irmãos. O segredo é confiar em Deus. Quer ver um outro exemplo de alguém que perdeu a bênção porque não esperou em Deus? Ele se chama Esaú, ele se chama Saul. A Bíblia diz que Samuel chega para Saul e diz: Saul, daqui a 7 dias eu venho e eu oferecerei o sacrifício. Aguarda, fica tranquilo. Passou-se os 7 dias, irmãos, e Samuel não chega. Saul se desespera, Samuel não chega. Passou o primeiro, o segundo, o sexto, o sétimo e Samuel não chegou. Saul vai e oferece um sacrifício, como se sacerdote fosse. Irmãos, quando ele termina de oferecer o sacrifício, Samuel vem até ele e diz: o que foi isso que você fez? Deus iria confirmar o reino a você se você obedecesse, mas agora Deus irá procurar outro, porque você não foi capaz de esperar. E Saul perdeu a bênção, irmão. O profeta diz: abra sua Bíblia, 1 Samuel 13. Veja o que o profeta Samuel diz. Vou pedir para o nosso irmão Rubens, que tem uma voz bem bonita, ler o versículo 13 e o 14. 1 Samuel capítulo 13 e o versículo 13 também, 13 e 14. Então disse Samuel a Saul: mas isto
mandamento do Senhor, meu Deus. E que ordenou porque agora o Senhor teria confirmado em teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá no teu reino. Já tem buscado o Senhor para si, um homem segundo o seu coração, e já não tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o teu Senhor que ordenou. Amém. Deus abençoe, irmão João. Irmãos, viram? O profeta chega e diz: Deus ia confirmar o teu filho. Mas porque você não guardou o mandamento do Senhor, porque você não esperou. Irmãos, bastava ele esperar só mais um pouco. Há momentos que parece que Deus nos prova. Parece que Saul estava sendo provado por Deus, porque passou o tempo determinado e ele não chegou. Mas o tempo quem determina é Deus. O tempo quem diz é Deus. O tempo quem mostra é Deus. Era para ele esperar e esperar e esperar, porque se ele tivesse esperado, ele tinha confirmado o seu reino. Mas agora um teste simples da parte de Deus mostrou que Saul não era um homem segundo o coração de Deus. Por isso Deus: eu vou buscar outro que seja segundo o meu coração. E quando ele achou Davi, aí a Bíblia diz que está escrito: achei um homem segundo o meu coração, que sabe esperar em mim, que sabe depender de mim, que não é ansioso por coisa alguma. Glória a Deus. E Davi recebeu a bênção, porém Saul perdeu a bênção. O último exemplo, irmãos, que eu ainda queria falar para os irmãos, nem vou ler por causa do tempo, é sobre Arão. Arão foi um homem que viu coisas que poucos viram. Arão andava com seu irmão Moisés, viu tantos milagres, viu todas as pragas que Deus derramou sobre o Egito, e como Deus livrou o Egito, livrou Israel do domínio do Egito, do rei Faraó, e passou pelo meio do mar vermelho, e andou durante muito tempo dentro do deserto, no meio do deserto, vendo e contemplando os milagres de Deus. Mas diz a Bíblia que uma ordem simples de Moisés ele não foi capaz de cumprir. Qual foi a ordem que Moisés me deu? Eu vou subir para o monte, porque o Senhor me chama, e eu vou buscar a lei do Senhor, as tábuas de pedra. E esculpiram as tábuas, prepararam as 2 tábuas e levaram as tábuas aos quais Deus iria escrever os seus mandamentos com o seu próprio dedo. E diz a Bíblia que Moisés se demorava, e muito Moisés se demorando, o povo que também não sabia esperar veio até Arão e disse: olha, esse Moisés, ele não voltará mais. Faze para nós um Deus que nos guie, porque esse Moisés está demorando muito. E diz a Bíblia que Arão deu ouvidos à voz do povo e pegou tudo que tinha de ouro e lançou na fogueira e esculpiu um animal, um ídolo, um bezerro de ouro. E agora Deus brada no monte a Moisés dizendo: desce do monte, porque o povo se corrompeu. E porque o povo se corrompeu, irmão, porque não soube esperar, porque não soube aguardar o tempo de Deus na sua vida. Não andeis ansioso por coisa alguma. E diz a Bíblia que grande foi o prejuízo, porque mesmo Moisés intercedendo, Deus até queria destruir o povo para fazer um novo povo, mas Moisés intercedeu pelo povo. Deus ouviu a intercessão de Moisés, mas muitos morreram por causa do pecado que ele cometeu, para que a ira de Deus fosse aplacada. Que prejuízo grande, porque até nos livros que se passam, em Isaías, por exemplo, a Bíblia diz que Deus se lembra disso e diz assim: fizeram de mim um bezerro, um animal, me compararam com um animal que come capim. Se nós formos lendo os outros livros, nós iremos perceber que Deus sempre se queixa porque o povo
fez um ídolo e comparou Deus com um animal quadrúpede que come capim. E por que isso, irmãos? Porque não soube esperar, porque não soube aguardar no Senhor, porque não soube perseverar no Senhor, porque a ansiedade tomou conta do seu coração, porque os cuidados da vida tomou conta do coração do povo. Aqui vai nos guiar agora, por onde a gente vai, e não sei o que, irmãos, nunca faltou direção para o povo de Deus. A Bíblia diz que Deus usou nuvem, a Bíblia diz que Deus usou anjo, a Bíblia diz que Deus usou Moisés, a Bíblia diz que Deus sempre providenciou direção para o povo, mesmo estando no deserto. Aleluia. Mas o povo agora estava ansioso, porque Moisés não havia descido do monte. Cuidado com a ansiedade, ela pode lhe enganar. Cuidado com os sentimentos, eles podem lhe trazer prejuízos, e prejuízos muito grandes. Há ainda um outro caso no Novo Testamento, de alguém que quase perde a bênção da parte de Deus, porque não conseguiu esperar ou discernir o tempo de Deus em sua vida. A Bíblia diz que Jesus amava muito uma família, e um dos membros daquela família, o Lázaro, ficou doente. E quando ele ficou doente, as suas irmãs mandaram um recado para Jesus, para que Jesus fosse curar aquele irmão, viesse curar aquele irmão que estava muito doente. Diz a Bíblia que Jesus demorou, e quando Jesus chegou, Lázaro já tinha morrido e já estava sepultado há 4 dias. Jesus vem, aquelas irmãs lançam aos pés de Jesus e dizem assim: Senhor, se tu estiveras aqui, nosso irmão não teria morrido. O que é que essas mulheres dizem a Jesus? Que Jesus chegou atrasado. O que é que essas mulheres dizem a Jesus? Que Jesus chegou fora do tempo. O que é que essas mulheres dizem a Jesus? Que o culpado da morte de Lázaro é Jesus, porque se ele tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se vocês creem em mim, ainda que ele esteja morto, ele viverá. E elas mais uma vez não entenderam e disseram: eu sei que ele viverá na ressurreição do último dia. E Jesus diz: não, me conduz até o túmulo. E elas conduzem Jesus até o túmulo, como se Jesus fosse colocar um pouco de flores, ou contemplar o túmulo, ou como se Jesus quisesse fazer algum tipo de reverência ou qualquer coisa assim. Jesus, quando chega, Jesus diz: tire a pedra agora. Aquelas irmãs dizem: não, Senhor, porque já cheira mal, porque já é de 4 dias. O que aquelas irmãs estavam dizendo para Jesus é: o tempo passou, Senhor, o tempo foi embora, o Senhor chegou atrasado, o Senhor chegou na hora errada. E Jesus disse: Marta, Maria, eu não te disse, se você crer verá a glória de Deus, tire a pedra. E a Bíblia diz que tiraram a pedra, e quando tiraram a pedra, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, irmãos, porque Jesus só chega no tempo certo, na hora certa, no momento exato, e nós temos que aprender a esperar em Deus. Talvez você diga assim: irmão Marcos, mas a noite escura é muito difícil. Como é que a gente vai conseguir passar pela noite escura, irmão? Na noite escura Deus não fala com a gente. Na noite escura o Espírito Santo não fala com a gente. Na noite escura a gente não vê nada, nenhuma luz no nosso caminho. Como é que o crente vai passar pela noite escura, aonde Deus não fala, aonde Deus não se revela, aonde a gente está sozinho no problema? E a resposta parece ser mais simples do que nós pensamos. Talvez você diga: mas qual é a resposta, irmão Marcos? Devemos passar pela noite escura, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E talvez você diga: explique melhor. Eu digo: eu explico. Os irmãos lembram quando Jesus jejuou durante 40 dias? A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, para que ele jejuasse durante 40 dias. Era a noite escura pela qual Jesus estava passando. E diz a Bíblia que o tentador, vendo a situação de fragilidade do Senhor Jesus, ele chega lá e diz assim: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Neste momento
diz que em alguns momentos Deus interviu. Quando Jesus batizou-se, por exemplo, diz a Bíblia que uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando havia pessoas endemoniadas, a Bíblia diz que o Espírito de Deus apontou para Jesus aqueles que ele deveria expulsar até o demônio. Mas naquele dia Deus não bradou, o Espírito Santo não veio, não falou, houve um silêncio, mas da boca de Jesus saiu uma palavra. E qual foi a palavra? Ele disse para o tentador: nem só de está escrito. Jesus disse: está escrito, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que é que Jesus está dizendo? Está escrito. Na noite escura, você não tem que andar por aquilo que Deus irá falar, porque Deus está em silêncio, por aquilo que o Espírito Santo vai falar, porque o Espírito Santo está em silêncio, mas você tem que andar por aquilo que Deus já falou ao teu respeito no passado, pelas promessas de Deus na tua vida. E talvez o tentador diga: se você é filho de Deus, então faça isso. Não precisa você esperar a voz de Deus falar, porque a voz de Deus já falou com você em outro momento, em outro tempo, e você deve passar pela noite escura olhando para aquilo que Deus já falou contigo. Que Deus falou com você em tempo de paz está valendo em tempo de guerra. Que Deus falou com você em tempo de tranquilidade está valendo em tempo de turbulência. As promessas de Deus não têm prazo de validade, por isso passe pela noite escura olhando para aquilo que Deus já falou contigo. Há uma palavra de Deus ao meu e ao teu respeito, e devemos passar e caminhar por vezes alicerçado naquilo que Deus já falou e não naquilo que Deus irá falar. Mas temos exemplos também, irmãos, de pessoas que esperaram em Deus apesar de suas situações tão difíceis. Se você, por exemplo, abrir sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 13 e os versos de 15 a 17, você vai ver alguém que aprendeu. Jó 13, 15 a 17. Se alguém puder ler. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também isto será minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Ouve com atenção as minhas razões, com os ouvidos da minha meditação. Amém. Ainda que ele me mate, eu esperarei nele. O que Jó está dizendo, irmãos, a conclusão que ele chega é: eu não tenho aonde esperar, eu só posso esperar em Deus, eu não tenho outro caminho, eu só tenho um caminho, e o caminho é esperar em Deus. Irmão Marcos, se ele não fizer, eu espero nele. Irmão Marcos, se ele não me der, eu continuo esperando nele. Irmão Marcos, se ele não realizar, eu continuo esperando nele. Irmão Marcos, se ele não ouvir, eu continuo esperando nele. Eu espero nele em qualquer situação. Os irmãos lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? O rei chega para Sadraque, Mesaque e Abednego e diz assim: qual o Deus que vai salvar vocês daí? Aí Sadraque, Abednego, Mesaque e Abednego diz assim: olha, que o nosso Deus pode nos salvar daqui, ele pode. A gente sabe disso. A gente não tem um pingo de dúvida nisso. Mas tem uma coisa: ainda que ele não nos salve, fica sabendo uma coisa, ó rei, nós não iremos adorar os teus ídolos. O que Sadraque, Mesaque e Abednego está dizendo: ainda que eu morra no fogo, eu morro esperando em Deus. E eles receberam a vitória, irmãos, porque no meio do fogo o quarto homem se fez presente, porque no meio da turbulência o quarto homem se fez presente. O quarto homem sempre estará presente na nossa vida.
Sabe quando a Bíblia fala de Jó no Novo Testamento, Tiago 5, 10 e 11? Abra sua Bíblia, Tiago capítulo 5, versículo 10 e 11. Veja que coisa bonita. É promessa, irmãos, de Deus. Jó, Tiago 5, 10 e 11. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e a paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Ouvistes o fim que Deus lhe deu? Porque ele soube esperar em Deus. E vistes o fim que Deus lhe deu? Olha o que a palavra de Deus está dizendo. E vistes o fim que Deus lhe deu? Você viu o fim que Deus deu a Jó? É o fim que Deus irá dar a mim e a você, se nós esperarmos em Deus. Eita, irmãos, sabe o que é mais interessante, irmãos? Deus tem um jeito tão maravilhoso de agir, porque a gente podia ficar se perguntando como é que Deus ia fazer na vida de Jó. Aí a Bíblia revela, diz que quando Jó orava pelos seus inimigos, Deus muda o cativeiro. Quando ele orava pelos inimigos, irmão, Deus muda o cativeiro e começa a lhe dar tudo em dobro. Agora, sabe como Deus começa a lhe dar tudo em dobro? Às vezes que vem um parente, começa a lhe dar algo, vem alguém lhe dar algo, coisa pequena, e vai lhe dando, daqui a pouco Jó vai crescendo, porque soube esperar em Deus. Não esteja ansioso por coisa alguma, lançando sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele está cuidando de ti. Ele cuida, irmão. Outro dia eu vi uma história que me chamava a atenção. Fazendeiro perdendo a sua plantação por causa da seca, se desesperou porque tinha de água ainda no riacho. Ele pegou um balde e começou a aguar a lavoura. Começou a aguar, passava o dia todinho aguando a lavoura. Terminava o dia, como os irmãos dizem aí, quebrado de cansado. E assim ele passou a semana todinha para conseguir colocar um pouco de água, um pouco só, em cada parte da lavoura. Depois de 7 dias, sua esposa acorda, 5 horas da manhã, procura o seu marido na cama e não encontra. Se levanta, procura ele dentro de casa, não encontra, vê a porta aberta. Quando ela olha, seu marido está do lado de fora e está chovendo muito. Ela olha para o chão, está tudo alagado, e o seu marido lá na chuva, olhando para a lavoura. Sua mulher diz: meu Deus, meu filho perdeu o juízo, meu esposo perdeu o juízo. E aí ela chama: fulano, vem para cá, o que é que você está fazendo aí? Aí ele vem: eu estava contemplando. Mas contemplando o que na chuva, meu filho? Você está bem? Eu estou muito bem. Eu estava contemplando como Deus faz tão bem feito aquilo que eu faço tão mal feito e que eu faço com tanta dificuldade, e Deus faz tão simples e tão perfeitamente em um instante. Aquele homem passou a semana, irmão, para colocar um pouco de água naquela lavoura. Deus em um instante ensopou tudo, e aquele homem disse: eu estou contemplando o que Deus faz tão bem feito, e em tão pouco tempo aquilo que eu demoro tanto a fazer. Tem como não esperar nele, irmãos? Aquilo que você faz, sabe aquilo que você faz com tanta dificuldade? Sabe aquilo que você faz chorando, gemendo, moendo, que parece que tem um entrave? Sabe isso, irmãos? Ele faz isso, essa mesma coisa, ele faz tão simples, tão fácil,
tão rápido e tão perfeito que eu só tenho uma coisa a fazer: é esperar nele. Nessa manhã, continue aqui. Olhe para aquele problema, olhe para aquela situação, olhe para aquela causa insolúvel e diga assim: eu coloco, Jesus, nas tuas mãos, porque sei que aquilo que eu não posso fazer, o Senhor já me falou para eu não me preocupar, porque o Senhor está cuidando. O Senhor disse nesta manhã, através da sua palavra e do seu Espírito, que Ele está cuidando das mínimas coisas na tua vida, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele está. Ele não estava, não. Se alguém disse que Ele estava, alguém te enganou. Ele não estava, não. Ah, não, mas Ele irá. Se alguém disse que Ele vai cuidar, alguém também te enganou, porque Ele disse que Ele está cuidando. Tantos exemplos, irmãos. Poderíamos ver pessoas que souberam esperar em Deus e foram tão abençoados por Deus. Os irmãos lembram de Daniel? Saiu um edito dizendo que não poderia orar a Deus. Daniel, quando viu falar do edito, entrou no quarto, fechou a porta, abriu as janelas e começou a orar a Deus. E começou a orar, e diz a Bíblia que ele orava de manhã, ele orava à tarde e ele orava à noite. Por que, irmão? Porque Daniel aprendeu a esperar em Deus. Ele sabia que não tinha como resolver aquele decreto, mas ele sabia que Deus tinha como resolver qualquer coisa na sua vida, ainda que a notícia seja desfavorável, ainda que alguém esteja querendo lhe prejudicar, lutar em contrário, não importa não. Deus está cuidando da tua causa. Espera nele, confia nele, não ande ansioso por coisa alguma. E a Bíblia diz que depois chegou um problema para Daniel. Daniel foi bater na cova dos leões. E o rei disse: eu quero ver qual o Deus, se o teu Deus poderá por acaso, Daniel, te salvar. E no outro dia o rei foi lá: Daniel, teria por acaso o teu Deus podido te salvar? Eu não sei quanto tempo foi o silêncio, irmão, se 1 segundo, se 2 segundos, se 5 segundos, eu não sei, mas eu sei que depois o rei ouviu dizendo: ó rei, o Deus a quem eu sigo fechou a boca dos leões. Glória a Deus. E o rei disse: eu decreto que o Deus que seja somente adorado aqui nessa nação seja o Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel é o Deus que livra verdadeiramente. Ai, irmão, se a gente soubesse esperar em Deus, se a gente soubesse, irmão, depender de Deus. Tem tanta coisa que Deus faz. Algumas a gente vê, outras a gente não vê. Eu lembro que eu estava num círculo de oração alguns dias atrás, e eu sempre desligo o celular, fico aqui olhando a hora para não passar da hora. E eu desliguei o celular, e Deus naquele dia deu uma palavra sobre livramento, e eu não sabia que aquela palavra era para mim. Eu sei que era para os irmãos também, mas naquele momento aquela palavra era especificamente para mim. Porque na hora que eu estava pregando,
Na hora que eu estava pregando, o rebuliço estava acontecendo. E eu nem imaginava. Quando eu chego em casa, minha cunhada mora do lado da minha casa, no primeiro andar. Quando ela viu eu chegando com o carro, ela: Marcos, onde você está? Você está bem? Você estava na igreja. Ligue para sua mãe agora, ela está desesperada. Eu nem botei o carro para dentro, já fui ligando para minha mãe. Quando eu liguei para minha mãe nem conseguia falar direito, de tanta em lágrimas, dizendo: meu filho, você está bem? Eu disse: estou bem, mas o que foi que aconteceu? Ela disse: graças a Deus que você está bem. E quando eu olhava na televisão, estava minha esposa, minha filha, a irmã que ajuda lá, televisão ligada, com noticiário, e minha mãe disse: meu filho, só vinha você na cabeça. Saiu a notícia e é onde você trabalha, na sala onde você trabalha. Entrou alguém lá e atirou em todo mundo que estava dentro, mas você não estava. E eu lembro que minha filha olhava para mim e dizia assim: papai, chorava tanto. Minha filha chorava tanto, dizia: papai, se o senhor estivesse lá, o senhor tinha morrido. Os irmãos viram outro dia, né, no quartel, alguém entrou na sala, atirou, matou alguns militares. E eu trabalho naquela sala, mas naquele dia eu estava de fora e estava pregando a palavra de Deus. Estava falando sobre livramento na hora do rebuliço. Ele cuida, irmãos. Ele cuida. Ele livra. Ele protege, ele guarda a gente. Agora a gente tem que aprender a esperar. O salmista dizia: ainda que os montes se transportem no meio dos mares, todavia eu confiarei, eu esperarei no Senhor. Não importa a situação, espere no Senhor, aguarde nele, e você vai ser mais do que vitorioso. Em nome de Jesus. Receba essa palavra, não é do irmão Marcos, é palavra de Deus para minha e para a tua vida, em nome do Senhor Jesus.